tenhamos dias melhores na terra. Ouvidamos orações a todos que estejam combalidos, mesmo combalidos e necessitam de ajuda. Sempre cremos na melhora do ser humano via carne e alma. Helena, tu para fazer a leitura, né? Isso. Então, vamos lá. Hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador, e o nosso é o Consolador Prometido, item 3 e item 4. Vamos lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Predisse ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e aos ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencional lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas, como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação na Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração de grande felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte, que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o término do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Boa noite a todos. Vai acrescentar alguma coisa, Milena?
Pode começar, depois eu complemento com alguma coisa depois que tu me der uma luz. Falar sobre o Consolador Prometido é uma parte linda do Evangelho, né? Talvez o capítulo mais doce, que nos fala ao Espírito, nos fala de esperança, né? Desta fé raciocinada, desta forma de compreender as palavras de Cristo, tão enigmáticas muitas vezes, que a gente procura compreender as parábolas e tem tanta dificuldade, tinha, né? E temos ainda tantas dificuldades, porque precisava, né, desta nova visão, deste olhar de tudo aquilo que Jesus fala, pela luz da doutrina espírita, que nos remete à vida espiritual, que nos faz compreender, e aí sim, na profundeza do ensinamento, né, cada parábola, porque ele fala ao espírito e não ao corpo. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender, porque somos muito materialistas, a gente leva as coisas ao pé da letra. Então, a doutrina veio trazer este esclarecimento, este consolo, e através desta explicação, desta luz que faz com que a gente compreenda melhor, né, a vinda, a passagem e toda a bagagem que Jesus nos trouxe, faz com que a gente tenha este consolo, né, através da compreensão. Como disse ali no finalzinho, né, que a doutrina veio nos mostrar, nos colocar no agora, exatamente o que a gente veio fazer neste mundo, por que a gente está aqui, para onde é que a gente vai e de que forma a gente vai conduzir a nossa trajetória, né? Com certeza, a gente sabe que a primeira revelação foi lá Moisés, né, que veio nos trazer a figura do cumprimento das leis tão importantes até hoje, ainda não cumpridas, né? Aí Jesus, que é a segunda revelação, veio nos ensinar o amor, a misericórdia, né? Amar o nosso próximo, amar os nossos inimigos, né? Veio falar em perdão, tão difícil de compreender. Há 2000 anos as pessoas ainda não entendem muito bem de que forma a gente vai conseguir, né, cumprir estes mandamentos. Então vem a terceira revelação, né, que é o Consolador Prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que abre com clareza, né, tira todo o mistério de qualquer fala que a gente busque através da Bíblia. E o principal ensinamento é este, né, que a gente viva o agora, que a gente perceba em que momento da nossa vida a gente está, né? E principalmente esta pandemia tem feito muito isso também, né? Puxou todo mundo para o momento atual, porque as pessoas vivem numa corrida desenfreada, que ninguém está aqui agora. As pessoas estão sempre lá na frente, no futuro, no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu preciso fazer depois, no que eu vou fazer de janta, no que eu vou fazer sábado e domingo, no que eu vou fazer nas férias, no que eu vou fazer em março, E a gente não está aqui agora, né? E talvez seja tão simples, né? A gente parar e analisar o nosso momento. E é só fazendo esta reflexão e nos refletindo internamente, buscando a reforma íntima, que a gente vai compreender, né? E tudo tem uma explicação. O mais maravilhoso é que tudo tem uma explicação. Tudo está certo, no momento certo, da forma que está. Não tem nada fora do lugar. A gente se debate,
sofre muitas vezes por não aceitar, né? A gente não aceita as condições que a espiritualidade nos impõe para que a gente realize com sucesso a nossa tarefa, que é tão simples. É amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, né? É perdoar aqueles que nos ofendem. E, no entanto, a gente tem a possibilidade de estar aqui encarnado, temos cada um a nossa carga de tempo aqui nesta vida, a gente não sabe exatamente qual é esse tempo, quanto tempo ainda nos resta, e a gente joga tanto tempo fora, né, com tanta bobice, com tanta coisa sem necessidade, com tanto sofrimento desnecessário, e esta é a realidade, né? Estas são as coisas que Jesus não pôde dizer tudo, e que ele veio aqui através do Evangelho, através da doutrina dos Espíritos, que é o Espírito de verdade, nos esclarecer, né? Estes pontos que ficaram no mistério, porque ele não podia dizer tudo. Se ainda hoje temos dificuldades de compreender que a vida continua, que nós somos responsáveis pelas coisas que nós mesmos fizemos, né? Que Jesus é soberanamente bom e justo, que Deus é maravilhoso e que nós temos sempre uma oportunidade de resgate, né? De voltar atrás, de recomeçar, de reconstruir a nossa história. E, no entanto, nós ainda não conseguimos compreender estas verdades. Mas, agora, através desta doutrina maravilhosa, a gente tem as possibilidades, né, mais perto de nós, né? E falta apenas que a gente queira, que a gente busque, que a gente aceite, para que a nossa vida seja realmente vivida, realmente aproveitada, porque nós cometemos muitos enganos, né? E a gente precisa rever nossos conceitos em relação a muitas coisas. E começa através de uma reflexão básica, né? O que eu tenho feito para cumprir os ensinamentos de Jesus? Aonde está Jesus dentro de mim, dentro das minhas prioridades? O que eu tenho feito? De que maneira eu me comporto, né? Porque nós sabemos que tudo que vai e volta é a lei de atração, é a lei de provas e expiações, né? E a gente sabe que é assim. Então, se nós queremos um futuro melhor, é necessário que a gente seja melhor hoje, porque nós vamos refletir tudo que a gente precisa, que a gente busca e que a gente quer mudar no mundo, é necessário que a gente mude em nós. Esta é a promessa, né? Eu sou a promessa. Nós todos somos a promessa. A promessa do Consolador é essa, né? Por isso que é consolador, porque sabemos que teremos sempre esta oportunidade de voltar atrás, recomeçar, né? E trilhar novos caminhos. Depende do nosso querer, da nossa vontade. Então, aquele princípio que foi imposto, talvez pela religião, pela igreja, né? De que Deus castiga e de que se a gente não fizer exatamente como manda a lei, nós seremos punidos severamente e vamos queimar lá no fogo do inferno. A doutrina nos mostra que não é assim, né? Que nós somos errantes, sim, estamos em evolução, todos chegaremos lá, e que o inferno só existe no momento em que a gente está vivendo ele, né?
é um estado de espírito, é um estado de consciência, é aonde a gente mesmo se coloca. Não é Deus que nos coloca no inferno. É nós mesmos que vivemos o nosso próprio inferno, né? Que nós mesmos construímos, mas que a gente pode sair dele a qualquer momento, basta que a gente queira. Então, a compreensão do bem-aventurados os aflitos, né, dos que sofrem e dos que choram, é justamente essa. A gente chora, a gente sofre, a gente esperneia, sim, porque as coisas não são como a gente quer que sejam. Mas será que eu tenho feito o que eu quero que seja diferente? Ou eu só quero que os outros sejam diferentes? Então, essa mudança de atitude, de comportamento e de compreensão, ela vem desta reforma, né? Desta mudança interior, desta compreensão. Eu sempre digo aqui para as minhas filhas que é tão grandioso quando a gente compreende um ensinamento de Jesus através da doutrina espírita, porque isso se torna uma libertação. A gente entende e aquilo fica leve no nosso coração, né? Então, é uma reforma, é uma construção nova, a gente está se reconstruindo, deixando o homem velho, né? E refazendo esta nova identidade que vai fazer com que a nossa jornada daqui para frente, por mais que tenha sofrimentos, por mais que tenha percalços, seja aceita de uma forma diferente. É isto que o Consolador nos traz, né? Este consolo que ele nos traz. É que tudo bem, nós erramos, tudo bem, a gente fez algumas coisas erradas, mas a gente pode recomeçar, a gente pode mudar isso, né? Isso depende de mim. E principalmente mudar este olhar em relação ao outro, porque nós somos muito egoístas e o egoísmo faz com que a gente enxergue o outro toda a vida inferior a nós, né? Nós queremos que o outro faça, nós somos infelizes e a culpa é dos outros, a culpa é do mundo, a culpa é de tudo aquilo que está fora de mim. E, no entanto, tudo que está dentro de mim é que me causa infelicidade. Então, esta reforma é primordial para que a gente mude, né? Para que a gente se reconstrua, se refaça. E é maravilhoso quando podemos contar, né? Que privilégio nosso a gente está vivendo nesta geração, né? Que teve acesso ao Consolador prometido. Temos e que teremos. Então, eu posso deixar o Marcelo falar um pouquinho, Marcelo, se tu quiser. E a Milena. Não, na escala agora é a Milena. É a Milena. Vamos seguir o cronograma. Não, como eu comentei hoje, né, o tema para mim ainda era um tema bem complexo para o meu pequeno entendimento. Então eu combinei com a Débora que eu ia esperar ela começar para ver se o que eu tinha entendido estava mais ou menos, né, no caminho certo. E eu acho que é mais ou menos por aí que eu entendi, assim, que pegando um ganchinho de um outro evangelho que eu escutei, eu não lembro quem foi que fez. Eu sei que dizia, né, que se a gente errou e hoje a gente viu que a gente errou, nunca é tarde para a gente consertar ou pelo menos não fazer mais aquilo errado que a gente estava fazendo antes, né? E eu acho que a pandemia veio, para mim, pelo menos aqui pra gente aqui em casa, que a gente fazia o evangelho uma vez na semana, a gente já tinha alguma noção do evangelho, a gente lia, mas assim, com a pandemia, a gente começando a fazer os evangelhos em casa, assim,
online, a gente conseguiu compreender muito mais coisas, a gente conseguiu entender muito melhor o caminho que a gente deve seguir, né? Então, eu acho que se a gente precisava disso, né? Que bom que a gente está conseguindo tirar um proveito dessa situação difícil que a gente está vivendo para melhorar os nossos atos, as nossas atitudes. E realmente, se a gente está sofrendo por se a gente está sofrendo por alguma coisa hoje, eu entendi, né, que não adianta a gente ficar. Eu acho que a gente escutou em algum lugar isso ontem, né? Que, tipo, se a gente tá sofrendo com alguma coisa, com alguma dor, com alguma coisa, não adianta ficar rebatendo aquilo ali e falando, né, sempre naquilo. Aquilo é uma consequência de alguma coisa que a gente, de repente, fez em uma vida passada que a gente tem que passar agora. Então, não adianta ficar remoendo e chorando e falando. A gente tem que ir buscar, procurar algum conforto, se for alguma dor, algum remédio, ir no médico. Não adianta ficar, né, batendo naquela tecla. Temos que buscar melhorar. E eu acho que isso ficou muito bem esclarecido, assim, porque às vezes a gente fica, né? Ai, que não sei o que, que a gente não consegue fazer alguma coisa que a gente queria muito e fica remoendo aquilo. Que não, que de repente não era da vontade de Deus que a gente conseguisse ter tal coisa que a gente tem tanta vontade, né? Acho que é isso. Agora é a vez do Marcelo. Pois então, eu ultimamente eu não tenho assistido vídeos, né? E, e aí daí Débora, daí tu me corrige, me lembro também, porque aqui parece bem claro, pelo que eu estudei assim um tempo atrás, que o Consolador Prometido aqui é o Espiritismo, né? Sim. Que o Espiritismo veio para descortinar, né, as palavras de Cristo, né, no sentido de que, como tu falou, né, Débora, as palavras de Cristo elas não poderiam ser bem compreendidas naquela época, principalmente no tocante a alguns fatos como o espírito, né, ele é diferente do corpo, da carne. As pessoas não tinham um entendimento disso, né? Só as pessoas que estavam próximas a Cristo, os apóstolos, a cuidado, a condição de entendimento, né? Poderia saber o que realmente Cristo estava dizendo dentro dessas palavras rebuscadas, né? Às vezes, e muitas vezes a gente que estuda o Espiritismo tem dificuldade de entender sem um apoio, né? Então, aqui fala que o Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos, porquanto fala-se em figuras, né, alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, né? Então, é exatamente isso que eu estava falando. Depois ali que fala também, a Milena está falando de dor e tal, que bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. É o que a gente vem vendo, quer dizer, a gente passa por situações bastante difíceis na vida da gente, né, com crises, né, em maior ou menor grau, e acaba, né, depois de passar essas tribulações, se fortalecendo, né, de alguma forma, pelas dificuldades enfrentadas, né, e, e aqui, ó, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, ou seja, o Espiritismo dá esperança para a gente, né, de um futuro, né, longo, né, a gente sabe que vive várias vidas e que pode estar numa vida bem difícil e tal, mas que vai passar. Então, o Espiritismo traz essa esperança, né, de continuidade, né, de que tudo vai passar em algum momento.
Exatamente. Era isso, da minha parte. E ali diz assim, né, no item 3, que ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Permaneça eternamente, a gente já descarta um ser encarnado, né? Porque se vai permanecer eternamente conosco, então é algo divino. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. E a gente sabe que a doutrina, ela foi, principalmente o livro dos Espíritos, ele foi assinado, né, pelo Espírito de verdade. Então, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. O Consolador, que é Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, né, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito, que é o que acontece, né, que é o que a doutrina vem nos trazer, vem nos relembrar essa proposta de amor, essa proposta de, de misericórdia, de bondade, de compreensão e de consolo, né, através desta compreensão. E eu acho que é isso, e principalmente a gente aprende através dos ensinamentos que nós precisamos nos responsabilizar pelas coisas que fizemos, todas, né? Principalmente as que a gente faz errado. Então, a conta vem, um dia ela vem, né? E se ela não vir nesta vida aqui, poderá vir na próxima. Mas isso não é castigo de Deus e nem punição. Isso é oportunidade que Deus nos dá para que a gente resgate aquilo, né? E que a gente possa seguir a nossa jornada sempre, né, conduzidos pelo amor e pela bondade. E esta é a mensagem de hoje, que a gente possa rever os nossos conceitos e principalmente rever as nossas atitudes todos os dias, né? Passando pelo crivo da razão e percebendo se realmente eu tenho agido de forma aprovável por Jesus. Se não, que eu possa resgatar isso aqui mesmo, né? Porque depois, quando a conta chega, não adianta a gente espernear, né? É necessário que a gente tenha essa compreensão também, que o sofrimento que a gente passa nunca é injusto. Aliás, que não existe injustiça neste mundo aqui, né? Tá tudo certo, por mais difícil que pareça e por mais difícil que seja a gente compreender isso, tá tudo certo. Não tem nada de injustiça. Então, que a gente possa cada vez mais acertar, né? Para que a gente tenha menos a pagar. E é isso, meus amores. Eu vou passar para o Marcelo, que eu acho que já está quase na hora do encerramentinho, né, Marcelo? Obrigado, gente, pela oportunidade. É sempre bom. É como disse a Milena, a gente precisa ler o Evangelho todos os dias e o certo seria, né, todas as horas, porque a gente precisa crescer, precisa aprender muito. Que assim seja. Ao finalizar nossos trabalhos, agradecemos por mais um dia. Ao estudar o Espiritismo, nos sentimos mais fortalecidos na caminhada terrena. Estamos irmanados, buscando crescer como seres humanos e espíritos. Tentamos galgar a estrada da evolução, aprendendo com os erros e os acertos. Muitas vezes a dor e as perdas podem nos enfraquecer, momentaneamente, mas sabemos que temos que passar por situações que testam nossos limites. Todavia, passados os momentos de tristeza, nos tornamos mais fortes, sabedores que virão os momentos de alegria e felicidade, pois assim a vida segue seu fluxo. Obrigado, Senhor,
pelo apoio e por nos oportunizar estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja. Assim seja. Gente, hoje tem um parabéns. A Elisa pediu para esperar um pouquinho. Que assim seja. Gente, parabéns. Abre a câmera, Mar, para a gente te enxergar. Que assim seja. Abelar, abre a câmera para a gente te ver.